Então, aí o curso presencial, o que acontece? Ele mingou, né? Porque ainda os cursos presenciais não visualizaram uma situação que eu acho que um complementa o outro. O online ele acaba complementando o presencial, mas o presencial tem uma magia, cara. E aí, beleza, cara. Você recebeu um convite de um até então desconhecido. Ah, bora dar aula lá de Direito do Consumidor. E aí você foi dar aula no curso presencial. Sim, Isso em 2008? isso foi 2008. 2008, beleza. Cara, como que hoje em dia você continua no mercado? A gente tá em 2025, você já tá no online. Eu vi um vídeo seu hoje, eu estudando aqui pro episódio de 9 anos atrás. LODF em Isso. movimento? É um negocinho, Alguma coisa assim? É. Algo assim. E queria que você falasse dessa mudança rápida, assim. Mudou muito rápido, o online chegando. E você acha que o presencial hoje ainda tem espaço? Queria que você comentasse sobre isso aí. Eu passei por uma transição, né? Então eu entrei justamente nesse período ainda que tinha um presencial muito forte. A gente tinha um Gran Cursos, a gente tinha Vesticom, a gente tinha outros cursos preparatórios, no Cine de Taguatinga, tinha o Cátedra, tinha os concursos mais, tinha os cursos mais populares, como opção, adição, no Cine de Taguatinga tinham vários, né? Nós tínhamos a questão da ebulição dos Santos Dumont, alto nível, então era a ebulição dos presenciais. Só que naquele momento começou a surgir uma ferramenta que era o Facebook. Então, naquele momento, eu era um cara mais jovem, adorava rede social, então não gostava muito de fazer vídeos e colocar no Facebook. E eu lembro que na época, alguns colegas na sala dos professores criticavam dizendo: "Ó, isso vai dar processo porque não pode fazer isso, isso, isso". Mal sabiam eles que, na verdade, essa seria a forma de a gente trabalhar depois. Aí, o professor Léo Matos me chamou na época, que não tinha nenhum desses, para trabalhar no Espaço Campus. Era aqui Não, na... Espaço Campus não, Estúdio Aulas. Estúdio Aulas era aqui Isso. na... Era aqui na Asa Norte mesmo. Não era W3, não era uma comercial perto da W3. É isso. Acho que era 2 ou 3. Aí, Vitor, o que Cara, aconteceu? talvez fosse nessa comercial. Não, eu acho que não era nessa, não. Acho que era mais ali, mais um pouquinho na frente, ali, perto do. Cara, Tem um outro curso era início pra da Asa saúde. Norte. Era início da Asa Norte. Enfim, aí gravei pra ele. Só que eu morria de medo de quê? Pirataria, porque na época era o que tinha. CDzinho na Feira do Paraguai. Exatamente, tá? Então, uma situação bem engraçada, eu comentei hoje com os alunos, que eu fui na Feira do Paraguai e aí os caras vendiam esse material. E aí tinha lá, direito constitucional, na época, se eu não me engano, era R$40, administrativo era R$35, aí tinha lá, legislações do Distrito Federal, R$5, eu já fiquei puto com isso. Aí pedi pro cara mostrar, o cara, pode assistir aí, começou a assistir, era minha aula, mano. Ele olhou pra mim, olhou pra aula, olhou pra mim, olhou pra aula, ele falou, aqui não tem essa aula não, fechou o computador e foi embora, sacou? Então, Deu pau. aí eu ficava muito puto com isso. E aí eu falei, não, Léo, faz alguma coisa pra poder impedir a pirataria. Mal sabia eu que, na verdade, inclusive tem até que agradecer. Léo, valeu, mano, porque você não se importando em cortar a pirataria me deu muita visibilidade aquilo, né? E aí, cara, minhas aulas bombaram. E aí eu passei a ser chamado para vários cursos presenciais. Então eu não era um professor, digamos assim, da Champions League do Gran Curso na época, que Champions League era o seguinte, só dava aula ali no Gran Sig, os melhores. Então eu passo a ser chamado nesse momento por causa disso. E aí, cara, desandou o negócio. Eu tinha muita vontade, dava aula em todo lugar do DF. Aí você só dava aula nessa época de consumidor ou você já conheceu a lei orgânica já? Não, aí, nessa transição lá mesmo no Impacto, faltou um professor para poder dar aula de lei orgânica. Falou, pô, Rodrigo, será que você não dá essa aula, não? Porque é do direito constitucional e tal. E eu falei, pô, mas eu não tô tendo tempo para cuidar das coisas do escritório. Não, mas é só 3 aulinhas e tal. Aí preparei a aula e aí quando me chamaram eu já tava dando aula de lei orgânica. Era o carro-chefe já. E nessa visão geral, queria que você focasse agora nisso. Hoje em dia, o espaço que tem ou não tem o curso presencial? Então, aí o curso presencial, o que acontece? Ele mingou, né? Porque ainda os cursos presenciais não visualizaram uma situação que eu acho que um complementa o outro. O online ele acaba complementando o presencial, mas o presencial tem uma magia, cara. É aquela questão. Eu olho no olho do professor, o professor me responde na hora. Eu sei que o online tem tudo isso aqui que a gente tem. Porém, eu sou ainda o professor à moda antiga, né? Então eu guardo essa questão dessa nostalgia que o curso presencial mantém. Pô, tava dando aula hoje no presencial, pô. E o presencial hoje do MP é o mais forte do DF, é o único que resistiu, né? Digamos assim, mas
ele mantém muitos alunos, e os alunos gostam dessa possibilidade de ter esse casamento entre os dois. Então, eu acredito muito que o presencial nunca vai deixar de existir, e ele vai estar passo a passo com o online ali.